Você abordou a questão de vazamento de dados. Nos últimos anos aí, a gente teve um vazamento de dados com proporções gigantes, né? Foi aquela questão de 223 milhões de pessoas tiveram seus dados vazados. Ou seja, diante da população brasileira, nos leva a crer que até de pessoas que faleceram teve seus dados expostos na internet e possivelmente estão até à venda, né? Exatamente. Então a gente sabe, não é conhecido, a gente sabe que existem empresas que vendem dados, né? Elas ganham, faturam com a venda de dados, você consegue em alguns locais comprar isso até pela internet, softwares. O pessoal diz até que você consegue descobrir quem são os aposentados. Não é muito difícil, né? Porque a gente sabe, algum familiar nosso se aposenta, no mesmo dia ele já começa a receber ligações de bancos, enfim. Então, essas relações, porque para alguns pode parecer, pô, mas que bobagem, né? Isso não gera desconforto nenhum. Gera, né? Porque você começa a ser incomodado, e às vezes é uma ligação, às vezes são vários SMS, às vezes você começa a receber uma série de e-mails, spams, e até mesmo outras formas de contato, né? Então, esse vazamento, conforme bem o Samuel contou, ele é muito preocupante, né? Porque supostamente ele foi do Serasa, né? E o Serasa, a primeira vez que eu li isso daí, eu até me assustei, né? 220 e alguma coisa, 23, não sei quanto. E eu pensei, falei, meu Deus, quantos brasileiros nós somos, né? Eu não sabia exatamente a população, eu sabia que nós éramos mais de 200 milhões. E aí eu fui verificar que acho que o último censo nós tínhamos 210, 212 milhões. E eu pensei, falei, pô, mas como é que nós tivemos vazamentos de 223, né? E aí que eu também cheguei à conclusão, a mesma que a sua, que os dados vazados, inclusive de pessoas que já haviam falecido. Então isso é preocupante, né? E recentemente o Serasa respondeu a essa investigação, mas só que a resposta do Serasa não foi muito satisfatória. Então a gente ainda não sabe o que vai ser dessas investigações, mas o que fica é uma grande preocupação, né? Porque o Serasa, o que me parece, talvez tenha um dos maiores bancos de dados, né? De todos os brasileiros, né? Então o Serasa ali consegue Sim. deter toda essa máquina e o vazamento, a utilização indevida pode gerar um problema muito grandioso, né? Como já aconteceu na Europa, né? Casos do Google, casos do Facebook também geraram proporções preocupantes. 223 milhões, Leonardo. Muito provavelmente tem dados meus e seus lá também, né? Ou Exatamente. seja, todos nós estamos nesse mesmo barco, né? Exatamente. Então, assim, gera uma preocupação. E sabe o que muito me pergunta? É assim, então eu posso pedir uma indenização, já que o meu dado foi vazado? O que acontece, Samuel, é o seguinte, com relação à indenização, que é a pergunta que eu mais sou questionado, né? Na verdade é o seguinte, primeiro precisa identificar o seu dano, né? Qual foi o problema gerado por esse vazamento. Mas agora empresas me ligam, então já começa a criar um cenário ruim, né? Como é que isso é feito? É diariamente? Qual que é o incômodo? Porque, na verdade, o fato de gerar esse problema não quer dizer que automaticamente um juiz vai te ligar e falar, ó, Samuel, vem receber 10 mil reais aqui que vai... Não, isso não existe, né? Então, primeiro você teria que entrar com uma ação na justiça, justificar um incômodo por conta desse vazamento de dados, havendo uma relação entre o vazamento e o dano que lhe está sendo causado, aí sim o juiz vai fixar uma indenização. Mas, assim, só para deixar a galera um pouco mais desanimada, no Brasil, esse tipo de situação, se você só recebe ligações, que eu sei que incomoda, tá, pessoal? Não quero dizer que seja algo tranquilo, porque eu também recebo. Mas geralmente não causa uma indenização assim grandiosa, né? Somente de repente se houve um vazamento do seu dado, aí de repente alguém abriu uma empresa no seu nome e com essa empresa a pessoa fez vários empréstimos e aí de repente você está com o nome negativado, você está tendo que resolver uma série de problemas com relação a isso, cartão clonado, aí o negócio começa a ganhar uma proporção um pouco maior, tá? Então tem que identificar o que aconteceu com o vazamento, o que gerou de problema, para que assim possa se identificar uma indenização. Então, é um cenário um pouquinho mais difícil do que às vezes ele aparenta. Tá? Aproveitando esse assunto, Leonardo, como que é identificado qual empresa foi responsável por vazar É essas aí, informações? é aí que está o grande problema, porque tanto que, se a gente for ler as notícias,
eles falam que supostamente foi o Serasa, não há algo concreto. Então, isso vai demandar a área da inteligência da polícia, né? Então, vai depender de qual tipo de crime que foi cometido, qual que é a polícia que vai fazer a investigação. Então, a área, assim, imaginando algo embrionário, né? Então, a polícia vai fazer uma investigação, vai contar com a participação do Ministério Público, né? O Ministério Público tem uma participação ativa nesse tipo de situação, e aí eles vão concluir um inquérito. Então, depois da conclusão desse inquérito, identificando aí essa situação, é claro que hoje nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que também, obviamente, vai participar ativamente dessa questão, vai tomar à frente desses trabalhos, né? Mas a gente está falando de condução de provas, né? E aí vai depender da área de inteligência, porque eles conseguem, né? Por meio do IP, a parte de tecnologia vai ajudar muito, né? Identificar de qual máquina que saiu, aí vão começar a identificar se foi algo culposo ou se foi doloso, né? Ou seja, se foi uma falha sistêmica, foi uma falha de um funcionário, ou se foi intencional de um funcionário, ele estava recebendo dinheiro para divulgar essas informações. Então, observe que vai ser um trabalho de inteligência mesmo, da parte de fiscalização, para que depois, concluída a fiscalização, isso seja, é claro que nós vamos falar da parte administrativa, né, que seria a autoridade de proteção de dados vai criar as multas, as sanções que a gente vai verificar, mas isso só no âmbito da lei de proteção, mas nada impede disso ser levado à justiça para que aí sim o judiciário venha dar as combinações, as penalidades, até às vezes mais agravadas do que a própria lei. Então, é todo um trabalho de inteligência que vai diagnosticar de onde vazou. E mesmo que seja fora do Brasil, tá, Samuel? Mesmo que o vazamento, assim, foi uma empresa de fora, né? Porque é muito comum você verificar que servidores estão na Rússia, na China, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, enfim, e aí o que vale é onde foi feita a prática, né? Onde que causou aqui o dano. Então, se os dados são dos brasileiros e essa empresa captou, mesmo que seja fora, está sujeito à nossa legislação. Maravilha. Bom,